Gente, quem não gosta, né, de um sambinha? Doutora Mariana Mello, a senhora gosta também do sambinha? Ah, eu gosto. É? Gosto. Eu estava ouvindo aqui o Tim Maia na voz desse pessoal aí, super legal. Conhece o Mercado da Vila Nova? Não, não conheço. Ah, boa oportunidade. A doutora Mariana Mello é a nossa ginecologista aqui da Assembleia Legislativa. Toda quinta-feira ela está aqui para falar de vários assuntos. A gente aproveitou para falar dela de um samba também, que samba faz bem para a saúde, né, doutora? Toda atividade física é válida, É. né? E sambar ajuda. Tá certo. Vamos falar de que hoje? Nós vamos falar... Aliás, nós vamos falar de menopausa, não é isso? Isso. Eu sempre acompanho a minha sogra, por exemplo. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu estou sentindo um calor enorme. Tem a ver? Tem tudo a ver, né? Esse calor da menopausa, que a gente chama de fogacho, é o principal sintoma relacionado à menopausa, né? Quando a gente pensa em menopausa, a gente pensa em mulher com onda de calor. Já começa ali. Então, é o sintoma mais comum, mas não é o primeiro sintoma, né? Só 30% das mulheres vão começar esse quadro com onda de calor. Primeiro, geralmente, começa uma irregularidade menstrual. Então, aquela mulher que estava menstruando bonitinho todo mês, de repente o ciclo encurta, fica curto demais, aumenta o sangramento, às vezes fica irregular, e aí depois aparece a onda de calor. Mas é muito comum essa dúvida, porque nós vivemos numa cidade quente, né? Goiânia é uma cidade quente, ainda mais setembro, né? Que a gente fica naquele calor insuportável. E aí gera essa dúvida, doutora, eu tô com tanto calor, será que é um calor ali da menopausa? Paciente às vezes com uns 40 anos, e é importante a gente diferenciar como que é esse calor da menopausa, né? Como é que é esse calor? Como que é esse calor? Quanto tempo dura? Sim, são ondas mesmo de calor, são calores súbitos, que acometem a mulher do tórax para cima, né, do colo para cima. São acompanhados de palpitação, de mal-estar, de alguma ansiedade ali junto, porque é uma descarga de adrenalina da mulher. Dura muito tempo? Dura de 2 a 5 minutos. 2 a 5 minutos. Depois passa? E depois passa. Então, da mesma forma que vem subitamente, dura pouco tempo e logo passa. Acontece várias vezes no dia? Depende da mulher. Sim. Tem mulher que tem 20 episódios ao dia. Nossa. E é muito comum à noite. Então, é uma causa de despertar noturno. Então, por isso que a mulher no climatério, ela tem o sono prejudicado. Não só por conta dos fogachos, mas pela queda de estrogênio que acaba alterando o sono, a qualidade do sono da mulher. Mas essa mulher com fogacho, ela acorda à noite com calor. É aquele, coloca a coberta, tira a coberta, mexe no ar e não melhora. Agora, doutora, isso demora quanto tempo na vida dela? Então, a maioria das mulheres tem um prazo curto de sintoma, de 2 a 3 anos. Mas há algumas mulheres... É muito tempo, né? 3 anos é muita coisa, né, na verdade. Coisa. Mas algumas mulheres vão ter esses sintomas de fogacho por 10 anos, até 12 anos. Até 10% das mulheres vão ter mais tempo de sintomas. E tem como controlar isso? Tem. A causa dessas ondas de calor é a deficiência de estrogênio, que desregula o nosso termostato, nosso centro regulador de temperatura que fica no hipotálamo. Então, como a causa é a falta do estrogênio, o tratamento principal é a reposição desse estrogênio, né? Então, é a terapia hormonal, quando não existem contraindicações, né? E aí, falando das contraindicações, né? Quem é que não pode usar a terapia hormonal? Isso é uma dúvida muito frequente, né? Então, basicamente, quem teve uma história pessoal de câncer de mama, alguns tipos de câncer de endométrio e câncer de ovário, o episódio de trombose na fase aguda, onde a paciente está usando um anticoagulante numa dose plena, quem já teve infarto, AVC, ou aquela mulher que tem um risco aumentado cardiovascular, já tem placa de gordura nos vasos, com alguma obstrução, algumas aneurisma doenças... também, doutora? O aneurisma, não. Não? Não. O aneurisma, ele tem uma fisiopatologia diferente do infarto, né? O infarto que pode acontecer com o uso da terapia hormonal naquelas mulheres que têm um risco aumentado, né? Se aquela mulher já tem uma placa de gordura e usa o estrogênio, a vasodilatação que o estrogênio causa pode desprender essa placa de gordura. E, basicamente, né, para a gente não aprofundar muito. A pessoa, por exemplo, às vezes ela toma, por exemplo, o AS,
que é às vezes até para o sangue circular melhor, porque ela tem alguma placa, e ela toma aqueles remédios também para controlar o colesterol. Esse tipo de paciente deve ou não fazer? Então, eu estou fazendo uma forma mais leiga. Sim, existe hoje calculadores de risco cardiovascular. Isso é uma coisa muito importante. Toda mulher climatérica precisa dessa avaliação cardiovascular, porque a falta do estrogênio aumenta o risco cardiovascular. Então até uma incoerência, né? Sem o estrogênio, ela tem um risco cardiovascular aumentado. O estrogênio, ele é cardioprotetor da mulher. Mas aquela mulher que está muito tempo sem estrogênio, passou da janela de oportunidade de começar a terapia hormonal, ficou muito tempo, né, sem essa proteção do estrogênio, ela começa a depositar gordura nos vasos. E aí essa mulher que já tem uma placa de gordura, ela tem risco de usar o estrogênio. Então, ele protege naquela mulher que ainda não tem um risco cardiovascular aumentado. Tá. Por isso que é importante essa avaliação. E hoje tem calculadores de risco da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a norte-americana de cardiologia, que estipula o risco daquela mulher ter um infarto e um AVC nos próximos 10 anos. Eu até queria que a senhora explicasse, eu vou pedir para a senhora repetir. Quando é que ela passa do tempo? Certo. A gente considera a janela de oportunidade até 10 anos da menopausa. Então, não é muito por idade, como era antigamente. Até 60 anos. 60 anos é porque a menopausa ela acontece mais ou menos aos 51 anos, é a média brasileira. Mas mais importante do que a idade é o tempo que essa mulher está sem estrogênio. Então, a gente usa essa janela de 10 anos. Aquela mulher que está 10 anos sem a proteção do estrogênio, ela já engordou, porque o estrogênio ele é um hormônio metabólico que ajuda na questão do controle de peso, no controle do metabolismo. Então, sem estrogênio, ela aumenta peso, aumenta a deposição de gordura. Então, ela já engordou, os vasos já envelheceram, porque o estrogênio ele produz uma substância chamada óxido nítrico, que permite que os vasos eles tenham uma complacência, ele dilate bem. Então, sem isso, os vasos vai envelhecendo, vai juntando placa de gordura e, consequentemente, aumenta o risco cardiovascular. Isso a senhora fala no meio popular, seria após ela parar de menstruar. Isso, né? A menopausa é o nome que a gente dá para a última menstruação. Então, aquela mulher que, por exemplo, menopausou com 53 anos, né? Sim. Se ela me procura com 64 anos, né? Ela já passou mais de 10 anos, essa mulher tem mais risco de usar. Sim. Doutora, a gente sabe que a mulher é muito vaidosa, né? Os homens são, mas as mulheres são mais. Então, é importante, por exemplo, se ela chegar na última menstruação, que ela chegue com um peso menor, porque ela vai ganhar peso, né? Se ela chegar acima do peso, a coisa pode complicar. Sim, e isso, Jordevá, a cereja do bolo. É importante a mulher fazer essa gestão do envelhecimento dela, porque ela vai aumentar o peso no período do climatério, isso é fato. Aumenta de 2 a 8 quilos. E esse aumento de peso piora os fogachos, por exemplo, né? É mais incidente. Quem está acima do peso, com IMC acima de 28, por exemplo, tem mais incidência de fogacho. O tecido gorduroso, ele na verdade é um isolante térmico. Então, aquela mulher que vem a onda de calor, o calor ele tem mais dificuldade de se dissipar. Então, ela vai sentir mais o calor. Entendeu? Fora que a obesidade, o aumento de peso, atrapalha todo o resto, né? Atrapalha a autoestima, a parte sexual, a disposição, aumenta o risco cardiovascular e tudo mais. Então, aquela mulher que quer se organizar para a chegada da menopausa, ela tem que cuidar do peso, ela tem que fazer musculação, ela tem que controlar a dieta, ela tem que acompanhar direitinho com o ginecologista. E no final dá tudo certo. Tá certo, olha, que legal. Eu queria agradecer mais uma vez, doutora, por dar essa consulta ao vivo aqui pra gente. E semana que vem a senhora volta. Sim, quinta-feira. Vamos escolher um tema, não sei o que é, mas a doutora sempre encontra um tema que você precisa saber, com informações claras, bem diretas, para que a gente possa cuidar cada vez mais da nossa saúde, especialmente das mulheres. Doutora, um abraço, obrigado, viu? Obrigada eu, sempre um prazer estar aqui. Boa quinta-feira.